Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje a gente vai tratar aqui do Código de Ética e Conduta dos Servidores da Alesse, tá bom? Código de Ética, pessoal, esse daqui é bem recente, de 2026, tá certo? Aqui tem muita coisa nova aqui para a gente apresentar. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a inscrição de vocês aqui no canal. Se você puder deixar o like também no vídeo, vai ajudar demais na divulgação, tá bom? Vamos lá falar sobre aqui a visão geral. Para dar início à nossa aula, vamos falar aqui da Resolução 783 de 2026, né? O objetivo principal dessa resolução é estabelecer as normas de comportamento que devem guiar o dia a dia na instituição. É importante destacar que este código ele atua de forma complementar ao Estatuto dos Servidores Públicos da Alesse, certo? Aqui é uma norma suplementar, certo? Ele vai dar serviço de apoio, certo? A lei número 9.826 de 1974, certo? Isso significa que as novas regras elas não substituem aquela legislação antiga. Todas elas, os deveres, as proibições do Estatuto continuam válidos e aplicáveis. Por fim, a abrangência desse texto é total, se aplica a qualquer pessoa que trabalhe na Assembleia, incluindo os servidores permanentes, temporários, os estagiários que aparecem por lá, né, os funcionários terceirizados, todos estão englobados nesse código de ética, independente do vínculo, certo? Entrando aqui no artigo 2º, que trata da abrangência do código, o ponto de partida aqui é entender que o conceito de servidor adotado pela Alessia é extremamente amplo. Como eu falei, o código abrange todo mundo. Ele não se limita no sentido tradicional da palavra, englobando qualquer pessoa que preste algum serviço à instituição, independentemente do tipo de vínculo ou de investidura. Ok? Para ficar claro, o texto também divide o universo em 4 grandes grupos. Primeiro, temos a alta administração. A alta administração ele se classifica como cargos comissionados de direção, assessoramento da simbologia ALS1, a ALS3 e AL1 também. Em seguida estão os servidores efetivos e os comissionados, ou seja, tanto os profissionais de carreira quanto os ocupantes de cargo em comissão. O terceiro grupo já traz os estagiários, né, pessoal, que é aqueles empregados temporários, incluindo expressamente aqueles que atuam sem a remuneração, seguindo a legislação estadual, aquela pessoa que está pegando experiência na Alesse. Por fim, o código alcança os terceirizados, certo? Determinando que os novos contratos e convênios devem conter obrigatoriamente uma cláusula de ciência das normas, ou seja, eles vão ter que seguir esse código de ética. Todos que trabalham na Alesse vão seguir este código de ética, atualizado em 2026. Vamos falar um pouco agora sobre os objetivos, certo? No capítulo 2, que trata aqui de uma pergunta muito fundamental. Afinal, para que serve esse código? A resposta está na estrutura de 4 grandes pilares que justificam a existência deste documento. O primeiro deles é a integridade institucional, ou seja, tem que, tem que ter uma meta, né, direta de fortalecer a imagem da Assembleia Legislativa diante da sociedade, gerando que a instituição ela atue sempre de forma correta e respeitável. Em seguida, temos também a previsão de conflitos, um ponto essencial, né, para assegurar que qualquer tomada de decisão ou interesse público sempre prevaleça sobre as vontades ou interesses particulares. O terceiro objetivo ele gira em torno da transparência e controle, fornecendo parâmetros claros e objetivos de que o cidadão possa exercer o controle social das ações administrativas, acompanhando de perto, né, o trabalho do Poder Legislativo. Por fim, o código também foca na criação de uma cultura ética, servindo como ferramenta de aperfeiçoamento contínuo da cultura organizacional da ALES, certo? Com isso, a ética deixa de ser apenas uma regra no papel e transforma em uma prática diária compartilhada por todos. Tudo bem? Entramos aqui no capítulo 3, que fala justamente dos direitos dos servidores.
O texto ele estrutura essas garantias em 6 frentes principais para assegurar um ambiente de trabalho justo e seguro. A primeira frente delas é o respeito e isonomia, que assegura o tratamento igualitário a todos, proibindo qualquer tipo de discriminação nas questões de trabalho. O segundo pilar garante o sigilo à privacidade, protegendo os dados pessoais e fundamentais, de acordo com a LGPD, que a gente também já estudou aqui em aulas anteriores, certo? Outro ponto crucial é o direito de recusa, né, a ordens ilegais. Cada ordem que o seu chefe ou alguém lá faz de forma ilegal, você tem que recusar e comunicar à autoridade competente, certo? Protege também o servidor que se negar a cumprir ordens que configurem atos ilegais, né? Para o caso de acusações, o Código garante o contraditório e a ampla defesa, existindo a notificação prévia de qualquer imputação ética ou disciplinar antes de qualquer penalidade. Há também a garantia da capacitação, dando acesso a programas de desenvolvimento profissional custeados pela própria Alesse. Por fim, o servidor conta com uma instância consultiva que coloca a comissão de ética à disposição para esclarecer as dúvidas cotidianas sobre o que é ou não permitido. Tudo bem? Aqui no artigo 5º, falando sobre os princípios e os valores do Código de Ética aqui da Alesse. A Alesse, ela lista cerca de 15 princípios éticos que o servidor da Alesse ele tem que obedecer. Entre eles tem a supremacia do interesse público, que prioriza o bem-estar do coletivo acima daqueles interesses individuais. Em seguida, temos o princípio da imparcialidade, ou seja, os julgamentos têm que ser objetivos, sem preconceitos ou favoritismo. O julgamento sempre tem que ter essa imparcialidade. Também tem que ter transparência, um acesso claro e fácil às informações públicas e aos processos. Também temos o princípio da legalidade institucional e também da honestidade, que diz que tem que agir, o servidor, né, agir com fidelidade à instituição e à integridade absoluta. Temos também o princípio da urbanidade e respeito à diversidade, e que tem uma certa cordialidade nas interações e a valorização das diferenças. Temos também o princípio do patrimônio público e aperfeiçoamento profissional, preservar os bens comuns e também a busca da capacitação contínua. Em seguida, vamos ver aqui o princípio da responsabilidade digital. Essa daqui, a Alessia, ela foca muito assim pela responsabilidade digital, até porque no seu edital tem a LGPD, certo? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O uso ético e seguro das tecnologias de informações corporativas. Em seguida, vemos o princípio da equidade e presteza, ou seja, garantir o tratamento justo e serviços ágeis a todo. É o princípio, aqui é como se fosse o princípio da serenidade. E também temos a questão sustentável, né, da sustentabilidade socioambiental, que é integrar práticas que protege o meio ambiente e a sociedade. Os destaques principais aqui para concurso é o princípio da imparcialidade, que cai muito em prova, né, sem aquela promoção pessoal, e a responsabilidade digital e a responsabilidade socioambiental, que é o princípio da sustentabilidade socioambiental, exige um raciocínio com os recursos públicos e a adoção, né, de condutas sustentáveis no dia a dia, ok? Passando aqui para o próximo tema, que são dos deveres, os deveres funcionais e éticos fundamentais. Certo? O código ele organiza essas obrigações em 4 categorias principais e aqui até para facilitar o entendimento. Primeiro temos os deveres legais que exigem o cumprimento estrito com a Constituição, além de leis também que tem que ter esse cumprimento de leis e regulamentos. Além disso, temos também a observância às ordens legais dos superiores hierárquicos, né? Em seguida, temos aqui
os deveres comportamentais, que cobram assiduidade, pontualidade, decoro funcional e um tratamento isonômico a todas as pessoas. O terceiro grupo traz os deveres informativos, obrigando o servidor a se comunicar imediatamente qualquer irregularidade ao seu superior e também guardar sigilo absoluto sobre informações reservadas. Por fim, temos o princípio dos deveres patrimoniais, que na verdade não é princípio, é os deveres, né? Os deveres patrimoniais que exige a declaração de variações, né, patrimoniais significativas e apresentação de declaração de imposto de renda ao Departamento de Gestão de Pessoas nas ocasiões previstas em lei. É fundamental dar um destaque especial à regra sobre o patrimônio, pois o parágrafo 3º do artigo 6º traz uma sanção gravíssima a recusa em apresentar a declaração ou a entrega de declaração falsa, né, de bens e rendas implica em demissão do servidor, sem prejuízo de outras penalidades legais cabíveis, tá bom? Sempre tem que entregar essa questão do patrimonial, né? Porque aí a pessoa está mexendo com cofres públicos, por isso que tem que ter essa transparência. Vamos agora falar sobre os gestores, né? Seguindo aqui o nosso conteúdo, o artigo 8º ele traz os deveres específicos voltados aos gestores e membros da alta administração. O Código de Ética ele deixa claro que esses profissionais não respondem apenas pelas normas gerais, mas possuem obrigações reforçadas de liderança ética, servindo como principal exemplo para suas equipes. A primeira dessas obrigações é prestar contas de todas as suas ações de forma tempestiva, né? E também totalmente transparente. Além disso, cabe ao gestor promover ativamente a capacitação e garantir a igualdade de oportunidades entre os membros de sua equipe, realizando também as avaliações de desempenho de maneira justa e estritamente imparcial. No campo do raciocínio, o texto traz uma regra importante sobre o convívio fora do meio de trabalho. O uso de meios de comunicações particulares com servidores fora do expediente ele deve ocorrer apenas em situações excepcionais, preservando o descanso e o respeito à privacidade. Por fim, o artigo ele também determina que a liderança deve monitorar de perto a implementação deste código no seu setor, atuando sempre em articulação direta com a mesa diretora. Vamos seguir aqui o nosso estudo, tratando aqui do artigo 9º, que fala das proibições, ou seja, daquilo que é expressamente vedado ao servidor da ALES. O que é proibido aqui, pessoal? Primeiramente, o código organiza essas restrições em 4 blocos principais para garantir a integridade do serviço público. A primeira grande proibição conta com a vantagem pessoal, que veda o uso do cargo ou posição que ocupa para influenciar, né, ou obter qualquer tipo de benefício direto ou indireto para si ou para terceiros. Não é só para si, é para terceiros também. O segundo ponto é o combate firmemente ao assédio e à discriminação, proibindo a prática de assédio moral, sexual, o bullying, né, ou qualquer ato discriminatório dentro da instituição. Em terceiro lugar, o código aborda a desinformação digital, proibindo o servidor de disseminar fake news ou de usar as redes sociais para degrinir a imagem da ALES. O quarto bloco fecha as vedações, tratando dos presentes e brindes, deixando claro que é proibido aceitar, solicitar ou receber vantagens de pessoas ou empresas que tenham interesse em atividades funcionais do servidor. Por fim, o artigo traz uma regra moderna e muito importante sobre o uso da inteligência artificial. O uso de IA é permitido na rotina de trabalho, desde que o servidor observe os critérios de transparência, responsabilidade e veracidade. Isso significa que qualquer conteúdo gerado por IA deve ser claramente sinalizado antes de ser divulgado publicamente. Vamos agora adentrar aqui nos artigos 10 e 11 com foco principal
que é entender o conflito aqui de interesses, né? Conflito de interesses e como preveni-lo no ambiente de trabalho. Esse conflito ele acontece sempre que um interesse privado do servidor confronta com um interesse público, podendo comprometer a sua imparcialidade no desempenho das suas funções na Assembleia. Para evitar que isso aconteça, o Código estabelece três provimentos obrigatórios. O primeiro é declarar, né? Primeiro é declarar, essa parte aqui, ó, como provir. Primeiro é declarar, o servidor ele deve expor formalmente qualquer interesse particular que possa gerar dúvida sobre sua neutralidade em decisões institucionais. O segundo passo é comunicar, caso o profissional ele exerça alguma atividade remunerada paralela, né, ele é obrigado a informar a situação do seu superior e ao Departamento de Gestão de Pessoas, ok? E por fim, a terceira recomendação é consultar. Sempre que houver qualquer dúvida se a situação configura ou não um conflito, ele deve acionar a comissão de ética para obter a orientação devida. Além dessas regras de conduta, o texto também traz uma importante exceção prática sobre o recebimento de brindes, que a gente estudou no slide passado. Antes da distribuição geral, como canetas, blocos, calendários, são permitidos esses brindes, desde que o valor do brinde não ultrapasse o limite de 0,5% do teto remuneratório do Poder Legislativo. Pode receber, tipo, um calendário, uma coisa assim, de mínimo valor, certo? Até o teto de 0,5%. Isso pode cair muito em prova. 0,5% do teto remuneratório do Poder Legislativo. Qualquer oferta que passe desse teto financeiro ou que venha, né, a, de partes diretamente interessadas de decisões do servidor, ele deve ser rejeitado imediatamente. Avançando aqui para os capítulos 12, né, 12, 13 a 18, falando aqui sobre redes sociais. Como o Código de Ética é bem atual, de 2026, ele tratou já das novas atualidades do momento, né? O nosso foco agora divide-se em duas áreas de extrema relevância: a conduta digital e a atuação de contratações públicas. No que diz respeito às redes sociais, o código estabelece que qualquer perfil que esteja associado à função pública precisa respeitar os princípios constitucionais da administração pública. A norma ela deixa claro que presume o interesse público sempre que o perfil utilizar a logomarca da Alesse, certo? Divulgar rotinas internas de trabalho for mantido com o uso de recursos públicos. Isso aqui é bastante interessante ter esse tipo de análise, porque muitas provas não cobram isso até então. Pode ser que nesse concurso cobre. Nesses canais, pessoal, é expressamente vedada a publicação de conteúdos que promovam o ódio, o preconceito, a desinformação ou qualquer conduta que altere, que atente, na verdade, contra a dignidade da pessoa humana. Na segunda parte, tratando das contratações públicas, o texto traz deveres significativamente reforçados para os servidores que atuam em licitações e contratos. Esses profissionais ele devem obrigatoriamente respeitar a segregação de funções e registrar formalmente todas as suas decisões. Além disso, eles têm também o dever de manter sigilo absoluto sobre o orçamento estimado da contratação até sua publicação legal e deve comunicar imediatamente qualquer situação de impedimento ou suspensão à autoridade competente. Além de garantir a lisura dos processos, são proibidos os contratos privados com licitantes, o fracionamento ilegal de despesas e a aceitação de qualquer tipo de hospitalidade ou favor por parte das empresas concorrentes, ok? Agora, passando agora para um dos pontos muito importantes, que é a prevenção e enfrentamento ao assédio moral. Esse é um assunto bastante em alta, sempre em todos os concursos, né? O artigo 19 ele conceitua o assédio moral como uma conduta reiterada ou prolongada, né, no tempo que expunha o trabalhador a situações de humilhação, constrangimento, isolamento. Para ficar claro, o texto também traz exemplos práticos dessas práticas abusivas, como a atribuição de tarefas humilhantes ou degradantes
o isolamento também intencional do profissional dentro do setor e a imposição de uma sobrecarga de trabalho totalmente abusiva. Já o artigo 20, ele define o assédio sexual alinhando-se com a legislação penal. Trata-se de qualquer conduta de natureza sexual que tenha o claro intuito de constranger a vítima para obter o favorecimento, onde o agressor ele prevalece da sua condição de posição ou função superior, né? E o código ele também traz o fluxo de acolhimento e investigação dessas condutas. A apuração de todas as denúncias é feita prioritariamente pela Comissão Permanente de Ética. No entanto, o texto traz uma rede de apoio fundamental, sempre em caso de assédio que envolver servidoras mulheres. A investigação contará com o apoio direto da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. E aqui está o rito. Primeiro tem um registro, né? A denúncia de forma sigilosa. A escuta, a pessoa tem que ser ouvida, né? A vítima, um atendimento especial, né? E aqui a análise, para analisar todas essas condutas e depois o encaminhamento e um apoio psicológico àquela pessoa que sofreu algum tipo de assédio ou uma conduta de tanto assédio sexual como moral, ok? Avançando aqui no capítulo 5, analisaremos agora as sanções disciplinares previstas pelo Código de Ética. Pessoal, o Código de Ética, ela estrutura em 4 penalidades de acordo com o tipo de gravidade da falta, certo? A primeira delas é a repreensão, ok? Repreensão. Muitas pessoas dizem, não, a primeira é a advertência. Aqui é repreensão, ok? De acordo com o Código de Ética de 2026, a primeira é a repreensão aplicada de forma escrita para infrações primárias de menor gravidade. Para casos de reincidência ou infrações graves, aplica-se a suspensão por no máximo 90 dias e pode também ser convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração. Já a demissão ela é reservada para faltas gravíssimas, como crimes contra a administração pública, abandono do cargo, prática de assédio, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, certo? E, por fim, o Código prevê a cassação da aposentadoria ou disponibilidade do servidor inativo, caso fique comprovado que ele cometeu uma infração punível com demissão enquanto ainda estava na atividade. Aqui essa cassação é como se ele cometesse um ato de demissão, só que essa pessoa já está aposentada, certo? Então é a cassação da aposentadoria, porque no momento que ele estava sendo servidor, ele sofreu uma punição que ocasionasse a demissão. É equivalente essas duas aqui, ok? Vamos lá para a dosimetria. No artigo 34, tratamos da dosimetria, que define as circunstâncias agravantes e atenuantes na aplicação das penalidades para garantir uma punição justa. O Código ela lista como agravantes fatores como a premeditação, certo? Ele previu que isso ia acontecer, a obtenção de vantagem devida, o dano à imagem ou à instituição e a atuação em grupo. Também aumenta a pena o abuso de autoridade por cargo de chefia, comitê de infração contra criança, idoso ou pessoa com deficiência. E também a prática reiterada dessa conduta ocasiona a agravante, ok? Em relação à atenuante, ela pode ser dada, né, por confissão espontânea, a pessoa fez a confissão, né, que cometeu aquele crime, né, e também pela reaparição, né, reparação, na verdade, do dano antes da decisão final. Ele entendeu, realmente eu fiz errado, aí reparou o dano, tem um atenuante na pena. Atenuante, pessoal, é diminuição, ok? A colaboração também para identificar coatores também é um fato para diminuir a pena. O cumprimento de ordem não manifestamente ilegal, ele cumpriu uma ordem que não era manifestamente ilegal. O estado físico ou emocional abalado, também é uma forma de atenuar.
e o histórico de bons serviços prestados à administração pública estadual. São formas atenuantes de pena. Entrando aqui na parte de Comissão Permanente de Ética e Inquérito Administrativo, elencado aqui no capítulo 6, este órgão aqui, pessoal, da Comissão Permanente de Ética e Inquérito Administrativo, é um órgão responsável por implementar e acompanhar as diretrizes do Código que integra a Procuradoria-Geral da Alesse. Todos eles são diretamente vinculados à mesa diretora. Para atuar de forma completa, a comissão ela desempenha 3 funções fundamentais. A primeira de apuratória, certo? Responsável por receber denúncias, conduzir sindicâncias ou processos administrativos. E também por TAC, né? Que faz propor. A parte também de educativa, tem uma função educativa, que orienta os servidores a promover cursos, disseminar a cultura e a ética. Também tem a função consultiva, de consultar, né, que dirime dúvidas, tira as dúvidas, né, das pessoas que chegam lá sobre ética profissional e aplicação do código de ética na própria Alesse, ok? Vamos entender agora o fluxo disciplinar, passo a passo, como ocorre lá para a pessoa ser julgada no código de ética. Primeiramente tem a denúncia, né, a pessoa é denunciada, né, recebe a denúncia, e depois a admissibilidade pelo juízo geral daquela denúncia. Depois tem um processo simplificado, que é a sindicância, ela tem 15 dias para fazer esse processo sumário, são sindicância. Depois da sindicância, pode ocasionar o PAD, né, se for averiguado lá que merece ter um processo administrativo, ele faz. Mas também tem PAD, que não necessita basicamente da sindicância, pode ser direto para o PAD, como são processos mais graves, né? Aí a comissão ela tem 90 dias para apurar, né, esse PAD e depois emitir a decisão. A autoridade competente, ela emite lá a decisão desse PAD, se a pessoa realmente vai ser demitida ou não, ok? Só nos artigos 69 a 77 entramos em um tema muito importante para a modernização da gestão pública na Alesse, o termo de ajustamento de conduta, reconhecido pela sigla TAC. Já falei anteriormente desse TAC, mas agora vamos de fato entender o que significa o famoso TAC, né? O TAC é um instrumento de resolução consensual voltado exclusivamente para infração de menor potencial ofensivo, que seriam originalmente puníveis com penas mais leves, né, como a repreensão ou a suspensão. Na prática, em vez de responder a um processo administrativo longo e punitivo, o servidor ele reconhece formalmente a irregularidade cometida e se compromete a ajustar o seu comportamento dali em diante. O código ele traz, né, uma lista de obrigações que pode ser aplicada ao servidor que assina esse termo. Dependendo da gravidade da situação, o acordo ele pode exigir uma retratação formal, a participação também é obrigatória em cursos de ética, o compromisso rigoroso de metas de assiduidade ou ainda a sujeição profissional a mecanismo de controle específico dentro do setor de trabalho. Por fim, o texto também estabelece regras temporais bem rígidas para o funcionamento desse mecanismo. O prazo máximo de vigência de um TAC não pode exceder, né, 2 anos, até 2 anos, certo? Permitida uma única prorrogação. Se o servidor cumprir tudo direitinho, o registro do termo é cancelado em 2 anos após o término do prazo, limpando o seu histórico, a menos que haja o descumprimento, obviamente. Além disso, existe uma trava, né, para evitar o uso abusivo da ferramenta. Um novo TAC só poderá ser concedido após 2 anos da extinção da punibilidade do acordo anterior, ou seja, não pode fazer 2 acordos de TAC ao mesmo tempo. Caso o servidor descumpra o que assinou, esse prazo de carência pode ter direito a um novo benefício para 5 anos, ou seja, a regra fundamental, ó, o prazo não pode exceder 2 anos, tem que ser prorrogado por uma vez, certo? O registro é cancelado 2 anos após o término, certo? Salvo o descumprimento. Se descumprir, aí o novo TAC só será possível após 2 anos de extinção da punibilidade ou 5 anos em caso de descumprimento, certo?
Tem essa prerrogativa aqui. Isso aqui pode cair em prova. É uma novidade. Vamos lá falar dos canais de denúncia e proteção ao denunciante no capítulo 8, ok? Focando nos canais de denúncia e nas garantias de proteção, o código ele estabelece que a ouvidoria ela é o órgão oficial, né, a ouvidoria parlamentar, o órgão oficial responsável por manter esses canais específicos para receber, né, essas demandas, atentando tanto ao público, né, público interno, quanto ao externo. Para viabilizar esse contato, a Alessa ela disponibiliza três canais de acesso principais. O primeiro é o sítio eletrônico oficial, que conta com a área de destaque e de fácil acesso no portal da instituição. O segundo é por e-mail, né? E-mail institucional, com endereço de correio eletrônico exclusivo para também essa finalidade. E, por fim, uma linha telefônica direta que pode incluir serviços de mensagem, né, eletrônica, como aplicativos de mensagem, para agilizar o contato. O ponto mais crítico desse capítulo é que vocês devem guardar assim, com atenção é a proteção ao denunciante. O código ele assegura expressamente a garantia de sigilo e sempre que for solicitado pelo cidadão, né? Sempre que for solicitado pelo cidadão, é, o servidor, né, o anonimato total. Ou seja, a pessoa pode denunciar, porque ela pode ficar tranquila que ninguém vai dizer nada, vai ser anonimato total. Além disso, o texto ele traz uma blindagem jurídica rígida contra qualquer forma de retaliação, perseguição ou preconceito no ambiente de trabalho decorrente da denúncia realizada. Tá bom? Por fim, temos aqui a composição da comissão, quem pode entregar a comissão de ética, né? O servidor ele precisa ser estável, no caso da Alesse, para pertencer à comissão de ética, certo? Ele tem que ter ficha limpa, sem sanções disciplinares registradas e não estar respondendo a nenhuma sindicância ou PAD, ok? Além disso, ele deve comprovar uma capacitação mínima de 80 horas em ética pública ou PAD nos últimos 5 anos e apresentar uma declaração escrita de inexistência de impedimentos. Por fim, o texto traz vedações rígidas para assegurar a independência do grupo, proibindo o vínculo de parentesco até terceiro grau com deputados estaduais ou membros da alta administração, bem como as relações de chefia imediata entre os integrantes do colegiado, ok? Ou seja, são essas 5 regras aqui para integrar o comitê de ética. Ter estabilidade, ficha limpa, sem processo, né? Tem que ter uma capacitação, no mínimo 80 horas. Em ética pública, especificamente, tem ética ou PAD nos últimos 5 anos, ok? 80 horas em ética ou PAD. E a declaração de inexistência ou de impedimento, certo? Não pode ser parente de algum deputado, por exemplo, ok? Com isso, a gente termina a nossa resolução de 2026, bem atual, com essa tabelinha de prazo para você decorar. Veja ela um dia antes da prova, o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? Você estudar essa tabelinha de prazo. E agora vamos resolver algumas questões do assunto. Fala pessoal, vamos agora resolver questões da resolução 783 de 2026, que trata do Código de Ética e Conduta dos servidores da Alesse, tá bom? Código de ética bem recente, de 2026. O material está na descrição do vídeo com essas questões e também com o material em PDF também da aula, certo? Os slides das aulas também estão contidos no material que você vai adquirir. Tanto esse assunto como também o regimento interno da Alesse, a LGPD, enfim, a parte de legislação está contida no material, custa apenas R$ 29,90. Vamos lá. Questão número 1. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará instituiu seu Código de Ética e Conduta, estabelecendo normas aplicáveis a todos aqueles que prestam serviços ao Poder Legislativo Estadual. Com base nas disposições preliminares no alcance subjetivo dessa norma, assinale a alternativa correta. Letra A. O Código de Ética e Conduta afasta a aplicação imediata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Ceará. Errado, pessoal. O Código de Ética ele suplementa, ele acrescenta, não
não substitui, certo? Então, a letra A está incorreta. Letra B. Para fins de aplicação do código, considera-se servidor toda pessoa que presta serviço no âmbito do Poder Legislativo Estadual, exigindo-se, contudo, a presença de vínculo estatutário, seletista ou temporário, além de contratação pecuniária estatal. Não, pessoal. Por quê? O artigo 2º ele determina que se considera servidor quem preste serviço, independente da forma de investidura, certo? Qualquer pessoa que preste algum serviço para a LES é considerado para fins de aplicação desse código, certo? É considerado um servidor, certo? Qualquer pessoa está diante da aplicação do código de ética. Então, a letra B está incorreta. Tá? Letra C. Os membros da alta administração são expressamente incluídos no conceito de servidor, englobando os titulares de cargos de provimento em comissão, de direção e assessoramento superior, e também de chefia e assessoramento, exatamente. Todos esses estão incluídos no conceito de servidor. O conceito é bem amplo, né, e engloba todo mundo. Letra C está correta. É o nosso gabarito da primeira. Vamos lá para a segunda questão. O capítulo 2 do Código de Ética em Conduta do Servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará cuida especificamente dos objetivos pretendidos pela norma. Diante das opções a seguir, assinala que não corresponde ao objetivo expressamente previsto no referido diploma legal. Qual é a alternativa aqui incorreta, né? Letra A. Garantir a transparência e oferecer parâmetros para o controle social das ações administrativas. Está correto. Letra A está correta. Letra B. Prevenir situações de conflitos de interesses e assegurar a prevalência do interesse público. Também está correta. Letra C. Assegurar a aplicação de penalidades disciplinares severas aos servidores que agirem em desconformidade com os princípios da administração pública. Não, pessoal, isso aqui está incorreto, pessoal. Não tem essa preocupação, não. A aplicação severa é lá em penalidade, certo? Aqui está falando de objetivo. Então, a letra C é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira questão. Vou deixar vocês responderem essa nos comentários. No que concerne o capítulo 3 do Código de Ética e Conduta, que trata dos direitos dos servidores, analise a alternativa a seguir e assinala a opção que apresenta uma previsão expressa e literal do texto normativo. Letra A. É direito do servidor recusar-se a atender às ordens ou pressões, desde que tal recusa seja previamente homologada pela chefia imediata ou pela Comissão Permanente de Ética. Letra B. O servidor tem direito ao sigilo de sua identidade quando atuar como denunciante ou representado, restando, afastado, em qualquer hipótese, o princípio da publicidade dos atos administrativos. Letra C. É assegurado ao servidor o direito de contar perante a Comissão de Ética e Inquérito Administrativo com instância consultiva para o esclarecimento de dúvidas quanto aos preceitos éticos e instância imparcial para a apuração de infrações éticas disciplinares. Letra D. O direito à manifestação de ideias e opiniões no ambiente institucional é absoluto, não se sujeitando a limites constitucionais ou legais em homenagem à liberdade de expressão do servidor. E, por fim, a letra E diz que o acesso a programas de capacitação e desenvolvimento profissional é condicionado à estabilidade do servidor no cargo público efetivo. Qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Compartilhe com o amigo que você está estudando para a Alesse. E se quiser o material, está na descrição do vídeo. Tem autor desse daqui. Temos 32 questões para você treinar, um regimento bem atual, certo? Quem quiser adquirir é só clicar no link da descrição e também no comentário fixado. Até o próximo vídeo, pessoal.